Olá, tudo bem? Você está no podcast da ReWork e hoje nós estamos com o Júlio e com o Marcos, onde nós vamos comentar com eles e fazer alguns questionamentos a respeito de outsourcing de impressão, LGPD e muito mais. Então acompanhe aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fala, Guilherme, tudo bom? Bom dia, tudo bem com você, Guilherme? Bom, então vamos lá, ó. A gente deixou algumas perguntas aqui, né, que é coisa que a gente vê no marketing da ReWork aí na internet, coisas que os clientes querem saber, né, e muitas dúvidas comuns que às vezes a gente não encontra a resposta de maneira fácil no mercado. Então aí surgiu a ideia do podcast e aí nada melhor do que trazer o Júlio, que é o responsável por operação da ReWork, e o Marcos, que é responsável pela área comercial. Então eles são as melhores pessoas para a gente fazer essas perguntas que muitas vezes vocês têm aí na internet e que hoje a gente vai desvendar. Isso aí, vamos tentar, né? Desmitificar. Isso mesmo. E aí, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês escrevem no comentário do podcast aí no YouTube, ou quem estiver ouvindo no Spotify, também manda pra gente aí novas perguntas para em outras oportunidades a gente retornar com eles e fazer novos questionamentos. Legal. Então vamos lá, ó. Essa pergunta também é minha. Por que eu tenho que alugar uma impressora? Você tem que alugar uma impressora porque você não vai descapitalizar dinheiro da sua empresa. Nessa transformação digital, imagina, na época de pandemia, se a empresa tivesse que comprar notebook, impressora para todos os colaboradores que fossem para casa. Primeiro que ela descapitalizar rios de dinheiro para mobilizar toda essa operação. E outra coisa, não teria suprimento no mercado para atender todo mundo na compra. O aluguel, ele possibilita que a empresa não invista seu capital próprio dentro de um bem que só perde dinheiro. A impressora de depreciação dela, ela é muito grande. E para a empresa isso é caracterizado como um prejuízo, comprar um ativo de consumível como uma impressora. Quando você aluga essa impressora, todo investimento, atualização tecnológica é por conta da gente, por conta da ReWork. Então a ReWork investe, desenha um projeto, manda os técnicos para fazer instalação, capacitação técnica, e a empresa fica focada no negócio dela. Sem contar na economia de dinheiro que ela vai ter, não perdendo dinheiro nesse ativo que só deprecia, assim como manutenções, suprimentos, toners e tudo o operacional desse contrato. É exatamente isso que o Marcos falou. Você tem um outro ponto, o equipamento que foi utilizado no pré-pandemia era um. Você imagina uma empresa que investiu uma grana na compra de equipamentos em 2019, chegamos em 2020, 2021, esse equipamento ficou obsoleto. Então o investimento, o capital da empresa tem que ser usado no core business dela. Que o core business da empresa não é comprar impressora, não é comprar notebook. Ela vai usar a grana dela, o dinheiro dela, para investir no negócio dela, na capacitação dela. E tem uma coisa muito interessante que eu estava comentando com o Marcos, que é muito legal, que poucas empresas falam sobre isso. Quando a gente trata de imposto, é pouca gente que quer falar, né, Marcos? Todo mundo, eles querem falar de outra coisa e não falar de imposto. Pouca gente sabe, mas o aluguel de TI, o aluguel de impressora, de notebooks, que é o nosso core business, ele traz uma redução de até 30% para empresas de lucro real no imposto de renda de pessoa jurídica. Cara, isso é muito bacana. Em alguns casos, a pessoa consegue crédito de PIS e COFINS. Não são poucas as empresas que tratam desse assunto com tal seriedade. E nós da ReWork, nós temos essa preocupação, sim, de mostrar para os nossos clientes aonde é que está, onde que pode ter essa redução. Não só no investimento, mas também nessa redução do alíquota de imposto, do pagamento do imposto. Legal, isso é um tema bom para a gente, de repente, inclusive pensar para falar, porque então tem um incentivo, sim, uma economia de impostos, então, por essa locação, né? Não só de impressoras, né? O TI no geral. Tudo isso consegue reduzir. O imposto de renda, o famoso IRPJ, né? Legal. O Marcos falou da pandemia. Agora, o que acontece? Com o aumento das coisas, porque o dólar dispara, né? Diminui, dispara. Vai ter um aumento do custo para quem está alugando impressora? Isso? Tem aumento? Como funciona isso? Ele tem um aumento, sim, mas ele não é proporcional ao aumento de quem compra uma impressora. A gente tem todos os exemplos no ativo de TI, notebooks e impressoras,
que de 2020 até fevereiro, março de 2020, ele tinha um preço e hoje ele chega a custar quase 3 vezes mais. No aluguel de impressora, mais um benefício do aluguel da impressora. O aluguel não aumentou 3 vezes mais. A gente tentou manter muito próximo do que era pré-pandemia, porém a nossa depreciação ela ficou maior. Uma depreciação de um contrato que era feita em 15, 18 meses, hoje ela é feita em 36, 48 meses para viabilizar esse projeto de outsourcing de impressão. É mais um benefício que o cliente só ganha. Só que se ele vier aqui na empresa e ele optar pela compra da impressora, é inevitável que esse aumento ele seja repassado na compra dessa impressora, de suprimentos, fusor, manutenção, qualquer coisa relacionada com a venda. No outsourcing a gente consegue amortizar isso. Tem um outro ponto que é muito importante, que é na escassez de suprimento. Escassez de suprimento e escassez de equipamentos também. Então, a empresa que optar pela compra, ela já teve um aumento muito grande na aquisição desse produto, dessa impressora, desse multifuncional, mas a questão de suprimentos também. Está tendo falta mundial de suprimentos. Então, o aumento é gigantesco. Nós estamos absorvendo grande parte desse aumento. No dólar, nós saímos de um dólar na casa dos R$4, de R$3,90, R$4, para um dólar de 6, que aumentou muito o custo de suprimento. Nós conseguimos estocar muita mercadoria para poder atender o nosso cliente sem repassar esse custo, o que é inevitável na aquisição. A empresa que fizer aquisição de equipamentos hoje, ela vai estar pagando muito mais caro nesse ativo, e o suprimento nem se fala, ele também teve uma alta significativa. Legal, então ele praticamente então para o cliente que está alugando e para o que alugou, ele acabou protegendo o capital dele, né? Sem dúvida nenhuma, protegeu muito o capital. Legal. Bom, então o Marcos falou a respeito da responsabilidade da impressora, e uma coisa que é muito preocupante quando você fala de prestação de serviço, uma coisa muito importante que as pessoas se preocupam na questão do atendimento, é o nível de serviço, que é o SLA. Então, o que vocês têm feito? Porque assim, a gente percebe que tem muita reclamação na prestação de serviço de vários segmentos, né? Então, tem uma preocupação com isso. O que a ReWork tem feito para manter esse atendimento? Até porque a gente teve pandemia. O que vocês estão fazendo para conseguir manter isso funcionando? Você sabe, Guilherme, essa tua pergunta é muito importante, muito bem colocada. Porque quando a gente fala em SLA, que é o Service Level Agreement, todo mundo pensa que é o tempo que você vai demorar para atender. Mas o SLA está muito além disso. O SLA ele começa em você entender o cenário do cliente, você entender a criticidade do cliente. Para você traçar um SLA e chegar lá na ponta e falar, eu vou te atender em 6 horas, eu vou te atender em 4 horas, primeiro você precisa entender o cenário do cliente. Isso é uma coisa que é muito bem desenhada pela ReWork. O Marcos, antes de fechar qualquer contrato, e ele, comercial, é bem melhor para falar sobre isso, mas eu só queria pegar esse gancho. Ele entende todo o cenário do cliente. Ele entende qual que é a criticidade, qual que é o tempo de trabalho desse cliente. Ele entende quem são os envolvidos em todo esse projeto. Nós desenhamos o SLA. O nosso SLA ele é on demand. Ele não é um SLA fixo para todo mundo. Então a gente entende a demanda do cliente, a gente entende o que o cliente realmente precisa. Porque eu não posso tratar de um nível de atendimento de cliente, de um hospital, por exemplo, que é um dos nossos core business de atendimento hoje, são hospitais, são empresas de diagnóstico por imagem. O SLA dele é diferente de um escritório de advocacia, que é diferente de uma transportadora, como temos diversas no nosso hall de clientes, que trabalha 24 horas por dia. Então, o SLA ele é muito mais do que o tempo de atendimento. O que vai desligar o telefone do que entrou o chamado técnico para mim na tela e eu vou lá atender. Isso é muito bem desenhado pelo Marcos, é muito bem tratado, filtrado pela ReWork, não é, Marcos? Com certeza. Eu acho que o nosso SLA ele é muito eficiente. Diferente de outras empresas, a ReWork tem um pré-filtro nível 1, que é diretamente com o cliente da ponta, não com o gestor de TI que fechou o contrato. Então, quando o cliente ele precisa de um atendimento técnico, nosso suporte liga para o operador da impressora e conversa com ele para entender o que está acontecendo com o equipamento. Além disso, temos um canal de operações técnicas na visão do colaborador que está usando a impressora. Como que desatola uma folha eventualmente que pode acontecer, como que tira um risco de scanner. E esses vídeos são enviados através do WhatsApp, através do e-mail, para que a ponta
ela entenda como é que ela pode ajudar num atendimento técnico muito fácil de resolver. Sem necessidade de ter que mandar um técnico para ir lá, nossa, aqui atolou a folha, e tirar essa folha atolada. Além disso, o nosso SLA, com esse filtro que a gente já faz, que é o filtro nível 1, quando eu preciso mandar um técnico para ir fazer um atendimento, ele já vai com a peça adequada, ele já sabe o que está acontecendo. Ele não precisa ir para identificar o problema, para voltar para a empresa, para pegar a peça e voltar de novo. Então, o nosso SLA, ele é muito eficiente, porque eu tenho esse filtro, tenho esse contato com a ponta, com um cliente que utiliza essa impressora. Então, quando a gente vai para resolver, nós vamos literalmente para resolver esse contrato. Eu posso dizer que o nosso SLA, o nosso tempo de atendimento, né, ele é proativo e assertivo por conta disso. Então, nesse desenho que a gente faz do nosso SLA, do nosso nível de atendimento, nós conhecemos todos os agentes que estão envolvidos nesses projetos, nesse contrato. Então, realmente, o que o Marcos disse, não é o TI que vai ligar para a gente, a máquina do financeiro parou. O financeiro vai abrir o chamado. Então, quando nós formos conversar com esse financeiro, com o operador da máquina, ele vai passar o que aconteceu de uma forma assertiva. E nós vamos lá realmente para resolver pontual aquele problema. Com certeza. Legal, esse ponto de ter um SLA voltado para o cliente porque assim, 2 horas para um determinado escritório é diferente de 2 horas para um hospital, né? Então o SLA é importante porque ele não é, pelo que eu estou entendendo, o SLA não é algo contratual igual para todo mundo. Exatamente, ele é on demand. Então, ele é realmente desenvolvido de acordo com a necessidade de cada cliente. Nós não temos um SLA fixo padrão. Cada cliente tem uma necessidade e nós trabalhamos dessa forma. Legal. E na continuidade, você falou do SLA, o atendimento. Tem 2 questões que eu estou percebendo que elas meio que andam juntas aqui, né? Que é a questão da tecnologia, né? E o que tem mudado aí nos últimos tempos? Porque, como vocês estão falando, o Júlio falou que o equipamento que hoje é no passado já era outro, e lógico que tem lançamentos anuais de equipamentos aí. E o que vocês estão buscando, então, com essas mudanças? O que o cliente tem recebido? O que vocês estão buscando de novidade para os novos clientes? Acho que você tocou um ponto importante sobre a impressora do passado e a impressora de agora. A máquina, teoricamente, ele é o mesmo hardware, está mudando em software. Então, quando a pandemia acelerou a transformação digital muito. Antigamente, as pessoas as empresas só pensavam em imprimir, pegar esse papel, isso gera por arquivo, que gera um custo. Então, hoje, a mesma impressora que atendia um contrato em 2020, 2019 e daí por diante, hoje não atende mais, porque eu preciso digitalizar esse documento com eficiência. Então, hoje nós temos softwares embarcados nos equipamentos, onde vai ter a gestão desse documento digital. A impressão vai continuar saindo normal. Qual que é a nossa novidade atrás dessa tecnologia? É fechar as parcerias com as empresas corretas de software. Nós buscamos softwares tanto nacionais quanto softwares americanos, softwares que são oriundos de outros países do mundo, que são embarcados nos nossos equipamentos, onde aquele documento digital, aquele documento físico, ele nasce digital através desse software no painel da impressora, onde já digitalizo isso e já mando isso direto para um fluxo, um SharePoint, num fluxo de ECM. Então, isso que é diferente. A impressora, se ela não tiver essa tecnologia, ela não consegue atender mais a demanda de um grande escritório, de uma empresa. Então, ela pode conseguir imprimir, só que a transformação digital, infelizmente, ela fica limitada. Então, nossa missão foi buscar essa tecnologia, buscar o parceiro ideal de hardware, de software, que consiga atender o meu cliente na melhor expectativa dele. Em muitos dos projetos, o cliente não tem a mínima noção do que é possível fazer dentro de um equipamento, como uma correção de provas. Isso é um exemplo, onde o professor que faz simulados, colégio de terceira colegial, de 8ª série, primeiro e segundo colegial também, que tem os simulados que vão preparar esse aluno para o vestibular. Nós temos softwares embarcados no painel da impressora que gera a prova e faz a correção automática. Então, quando a gente apresenta isso num colégio, o professor não imagina o tanto de coisas que é possível que a gente faça dentro de um painel de uma impressora. Você sabe que isso que o Marcos falou, pegando um gancho, né? Hoje uma impressora multifuncional, ele é muito similar a um telefone celular.
O telefone celular, ele até serve para você fazer uma ligação, assim como uma impressora multifuncional também serve para imprimir. Mas a tecnologia que ele tem hoje, então qual que é a diferença da máquina de 2019 para a máquina de hoje? O Marcos falou, é a inteligência. Hoje os equipamentos eles estão mais inteligentes, eles estão prontos para receber uma tecnologia digital, um embarcado, eles estão prontos para fazer uma correção de uma prova. E pegando um gancho muito legal, ele faz uma correção de uma prova em total sigilo do aluno e do professor, o que é mais interessante de tudo. Então os equipamentos de hoje eles estão inteligentes, essa é a grande diferença. E, inclusive, ele até imprime. Também imprime. Ele também é uma impressora. A gente imagina de repente é uma impressora. Hoje o telefone, ele faz uma ligação. Cara, é legal pra caramba. O princípio do telefone é esse, é ligar. Eu vou ligar pro Marcos, eu vou ligar pro Guilherme, eu vou ligar pro Eric que tá aqui, fazendo todo esse backstage para nós. Mas, cara, o ligar hoje é o que a gente menos faz no telefone. A impressora é isso. Ela também imprime, também sai um papel lá. Ela deixou de ser uma provedora de papel. Ela não é mais uma provedora de papel. Hoje ela tem a tecnologia. Ela transforma todo esse papel, todo esse mundo físico nosso no digital. E o Marcos tocou num assunto super interessante. Cerca de 80% a 90% de tudo que foi criado digital foi feito nos 2 últimos anos. Então, tudo que está na nuvem hoje, 90%, quase 90% de tudo que está na nuvem foi feito nos 2 últimos anos. Um ponto importante, o Marcos falou em sigilo, né, gerenciamento e tudo mais. Vocês estão falando de hospital, vocês estão falando de escola, nós falamos de advogados, empresas de transporte. LGPD. Como que está essa situação? Porque a partir do momento que você me fala de um hospital, nós estamos imprimindo dados de paciente, resultado de exame. A partir do momento que eu estou falando de um transporte, eu estou falando de uma nota fiscal, de um documento, de um CNPJ. O que vocês podem falar? Quais são as frentes que vocês têm trabalhado para ajudar o cliente nessa parte? Você sabe que esse é o ponto que o Marcos ele domina esse setor, né? Mas é outro ponto que poucas pessoas querem falar. Quando você fala de LGPD, quando você fala de proteção de dados, são poucas as empresas que querem falar desse assunto. Mas, deixa eu só te fazer uma pergunta antes, já que você vai falar de LGPD. Tem como eu controlar o que o usuário imprime? Tem como controlar, com certeza. Então conta para nós. Aí. Essa é a nossa missão. O LGPD ele pega todas as empresas, pegou todas as empresas de qualquer segmento. Cada uma tem um regulamento para se trabalhar com esses dados. Na impressão não é diferente. Então, a única forma de controlar isso é com inteligência, com software. Então, nós temos softwares que fazem a criptografia da impressão de ponta a ponta. Mesmo que alguém tente intervir nesse processo, ele não consegue pegar essa impressão. Seja um olerite, seja uma informação de demissão que a gente tem nos RHs, uma promoção. Então, o software faz todo esse trâmite de criptografia para ninguém pegar esses dados. Um outro ponto importante é a impressão que fica na impressora. Quando você manda imprimir uma informação dessa importante, e ele fica. Os softwares que nós trabalhamos, o usuário ele manda imprimir e não sai essa impressão. Ele vai autenticar, seja pela digital dele, seja por um cartão de aproximação, seja por um PIN. E ele libera a impressão dele. Se essa informação algum dia vazar de alguma forma inadequada, a gente consegue saber quem é que foi que vazou essa informação. A LGPD está aqui justamente para isso, para que esses dados não vazem e que se vazar que tenha um responsável. Então, o controle da impressão, a gestão da impressão é justamente para isso. Então, o usuário vai mandar imprimir o equipamento e o software vai segurar essa impressão num servidor de impressão e só vai liberar após aquele usuário conscientemente colocar a senha dele e escolher se ele quer imprimir aquele documento ou não. O que vai evitar também aquele famoso documento esquecido na impressora. Né? Sem dúvida nenhuma, que acontece muito, né? Você vai lá, tem uma pilha, aí você falou de promoção, né? O salário do Marcos agora subiu. E na LGPD também é possível que a gente coloque o nome do usuário que gerou aquela impressão. Então, eu consigo colocar o nome do usuário da empresa, do AD, data e hora que ele gerou aquela impressão. E se aquela informação vazar, isso juridicamente falando, não é responsabilidade da empresa, e sim da pessoa que gerou, que expôs aquela informação. A gente tem aqui informações confidenciais em projetos, seja projeto jurídico, que trabalha com processo, e tem pessoas famosas em cima desse processo.
E se a pessoa vaza uma informação, um documento de algum processo, ou alguma coisa sigilosa, a gente sabe que isso acontece muito, a pessoa que vazou vai estar o nome dela na impressão. Então, assim, Marcos Buozzi, data e horário, se eu vazei uma informação. Então, a empresa que é retentora dessa informação, ela não é penalizada por isso. Quem é penalizado foi a pessoa que vazou essa informação. Se o documento está endereçado ao meu nome está impresso ali, como eu ingeri essa impressão, e essa informação vaza, quem é responsável é a pessoa que vazou. Quer dizer, nós temos uma rastreabilidade no documento impresso. Então, mas assim, sai o nome da pessoa no documento. Aí configurar no rodapé do documento. Ah, no rodapé do documento, entendi. Da 23 estudos da horário. A gente consegue fazer essa rastreabilidade de ponta a ponta, que é o que o Marcos falou, essa criptografia era de ponta a ponta. Então a gente tem todas as informações. Pegando esse gancho, imagina que a gente está fazendo um projeto, vou simular aqui, um projeto que ninguém tem. Esse projeto, se der certo, financeiramente ele é muito atrativo para qualquer pessoa. Vamos voltar a um cenário real. Pandemia. Eu estou com a receita da vacina, não tem vacina. O mundo inteiro é desesperado, morrendo pessoas no mundo inteiro. Eu tenho a receita da vacina, eu sou um cientista, estou desenvolvendo eu e minha equipe. Eu vou e mando imprimir essa receita e vazo essa informação para um concorrente. A única forma de saber se isso foi gerado em impressão, eu tenho uma rastreabilidade, eu sei data e horário que isso foi impresso. Seja um documento que não pudesse ser impresso, eu consigo acessar o servidor de informação, servidor de impressão, onde eu tenho esses dados que foram gerados, eu sei quem que imprimiu, data e horário, e consigo saber, em alguns casos de auditoria, em casos bem específicos, conseguir pegar esse arquivo que foi impresso. Então, eu sei quem que imprimiu, data, horário e o conteúdo daquela impressão. De tanto controle que a gente consegue ter hoje em cima da LGPD. Marcos, deixa eu te perguntar, e se vamos tratar disso para uma concessionária de automóveis, por exemplo. Quando esse arquivo ele não vai ser físico, mas eu estou lá, eu fui comprar um carro, e eu vou digitar. O vendedor fala, cara, eu preciso aí do teu lerite, eu preciso do teu imposto de renda, eu preciso da tua CNH, e ele digitalizou isso. Como que faz essa proteção? Existe uma proteção para isso? Se o vendedor que me atendeu quiser pegar esse meu cadastro e passar para um amigo dele que ofertou para ele uma comissão melhor na venda de um carro, a gente consegue saber que esse e-mail saiu e a gente consegue rastrear isso? O dono da concessionária consegue saber quem foi que fez? A rastreabilidade do scanner. Então, a partir do momento que ele chega no multifuncional, ele tem que pôr a senha dele. Tudo que ele fizer em cima disso, em cima desse multifuncional, eu vou saber que ele liberou o painel, a quantidade de documentos que ele digitalizou e para onde isso foi. A gente consegue blindar, muitas vezes ele só mandar o scanner para a pasta da empresa ou para o e-mail que seja dele da empresa, e é para a gente tentar evitar para a gente evitar essa informação básica. Mas se ela vazar, a gente consegue toda a rastreabilidade. Legal, caramba. Você viu? Exatamente blindar, fechar realmente de ponta a ponta isso tudo, né? Então, mesmo que você falou o negócio a questão do scanner, mesmo que o usuário for lá discretamente escanear um documento, esse processo de rastreabilidade vai pegar que ele escaneou o documento. O software vai pegar. Legal. Cópia também, tudo que ele fizer na impressora. A gente consegue pegar. Legal. Porque ele teve que usar, né? Na verdade, ele usou o crachá dele, a liberação por crachá, RFID, ou a digital, ou um PIN que ele colocou. Então, a partir desse momento, a gente consegue fechar todas as pontas, né? Cara, muito legal isso aí. Agora tá bonito o negócio que vocês estão contando aí pra gente, mas tem uma questão que os diretores de empresa, financeiro, vai perguntar. Como é que o usuário vai controlar? Como é que por exemplo, eu sou o financeiro, como é que eu vou controlar para no final do mês não chegar uma fatura enorme lá para mim? Porque o que aconteceu? Quando eu compro o toner, quando eu tenho a minha impressora, eu ponho o toner, acabou o toner, acabou. Se eu tenho dinheiro, eu compro o toner. Se eu não tenho, não compro. Como que é esse processo quando o cliente alugou a impressora? Tem como ele gerenciar para no final do mês ele não ter uma surpresa? Tem como? Tem como gerenciar muito. Tem. Conta aí, Marcos. O software ele faz toda essa gestão. Então, para que não haja surpresas, a gente começa primeiro colocando o software, fazendo uma gestão do que se imprime em cada departamento, por 2 meses, 3 meses que seja. Depois disso, a gente vai pegar esses relatórios, ver quais são os departamentos que mais imprimem e também os usuários que mais imprimem. A gente pega departamentos que imprimem, isso é fictício, mas 10 mil cópias com 5 pessoas.
uma pessoa às vezes é responsável por 5, 6, 7 mil cópias e a diferença é dividida nos outros colaboradores. O nosso trabalho de consultor, de gestor, é sentar ao lado daquele departamento e daquele usuário, extrapola o número de impressões em cima dos colegas, ele imprime mais, e rever todos os processos dele. Muitas vezes a gente pega que a impressão ela é feita para conferência de relatório e depois jogada fora. Uma alternativa muito simples é colocar um segundo monitor para que ele faça essa conferência e não tenha a necessidade de imprimir esse documento para conferir. Em cima disso, a gente consegue colocar cotas de impressão. Se mesmo assim os colaboradores não se entenderem, falar assim, não quero economizar impressão, é começar a colocar cota de impressão, fazer a restrição das impressões coloridas, não deixar a impressão colorida, que ela é mais cara por sua vez por conta dos toners de manutenção. O hardware, ele é um hardware também muito mais caro. Então começar a colocar cota e a impressão colorida liberar somente para quem pode imprimir colorido. Então, em cima dessas ações de gestão, o gestor não vai ter surpresa. Eu consigo também automatizar os relatórios, sejam semanais, sejam mensais, de tudo isso, quem imprimiu, o nome do arquivo, os departamentos, centro de custo. Então, ele já está ciente do andar da empresa e tudo isso automatizado. A gente consegue, pelo que eu entendi, a gente consegue ranquear até quem são os usuários que mais estão imprimindo. Mas eu volto no ponto do começo. Quando a gente fala de SLA, ele é muito mais intenso, ele é muito mais amplo do que só o tempo de acionamento para resolver o problema. No desenho que nós fazemos do projeto, que consta no SLA, isso tudo que o Marcos falou, ele já é desenhado. Então nós vamos ter uma cota por usuário, quem vai imprimir colorido, quem não vai. Então é importante que todos os envolvidos realmente estejam ali presentes, desenhando esse projeto, e a hora que o financeiro receber a fatura, ele não vai ter surpresa. Se a fatura foi emitida pela Rework, ele não vai ter surpresa. Pegando esse gancho, falando sobre impressão por senha, tudo envolvido nesse assunto. Então, a impressão por senha é a primeira coisa que a gente coloca, é a restrição da impressão. A gente fala senha, mas isso é muito aberto. Senha pode ser o crachá de aproximação, pode ser uma leitura pela biometria. Então, isso serve primeiro para fazer o controle do que se faz nas impressoras, no contrato. Então, a gente começa a controlar o que aquele colaborador está fazendo. Então, ele vai mandar imprimir e não vai imprimir desnecessariamente. Ele vai imprimir realmente aquilo que ele precisa. Ele vai levantar na impressora, ele vai colocar a senha dele e vai liberar. Estudos que a Rework tem, a gente consegue comprovar pelos cases dos nossos clientes que o simples fato de a gente mudar a tecnologia, o cliente economiza mais ou menos 20%, 25%. Pelo fato de não imprimir, de imprimir e não deixar aquele papel na impressora. Então, ele vai mandando imprimir. O próprio sistema, quando ele é bem configurado, eu falo, essa impressão vai ficar no servidor por 2 horas, por 3 horas. E entende-se que se o colaborador não pegou essa impressão nesse período, ele não precisa dela. O sistema vai gerando esses logs para nós das impressões que não foram geradas. Junto com isso, junto com essa tecnologia, o gestor não precisa contratar inúmeras impressoras, porque o software faz com que você diminua essas impressões, você diminui essas impressoras, automaticamente você começa a controlar, você diminui essa impressão, então traz uma economia para a empresa, e se eventualmente essa impressora quebra, uma impressão em nuvem, follow me, follow you, cada um tem uma expressão para falar sobre isso, eu consigo pegar essa impressão numa outra impressora. Seja essa impressora estando no mesmo prédio da empresa, seja ela se ela estiver numa outra unidade da empresa, ou até mesmo num outro estado. Pensando que hoje os executivos... Então, peraí, deixa eu só entender uma coisa. Eu posso estar aqui e posso mandar imprimir numa filial que de repente está em outra cidade, e eu chego lá, digito a minha senha. Sim, senhor. E sai lá. Tá lá. Sai lá a impressão. Isso acontece com executivos, mas eu trazendo uma realidade mais rápida. Eu estou na minha casa, eu sou universitário, eu mando imprimir em casa e retiro minha impressão no colégio, dentro de um totem de atendimento que nós temos também. Então, eu acesso meu portal do aluno, coloco a minha impressão, não tenho necessidade de ter impressora em casa, eu gero essa impressão. Se o colégio vender essas cotas, eu consigo monetizar isso para uma instituição educacional. Então, eu compro o meu crédito, eu jogo a minha impressão ali, o que eu preciso, e chego no colégio, chega numa central de cópias, se não tiver os totens de atendimento, ou seja, no totem de atendimento, coloco o meu PIN e eu gero a minha impressão. Um cenário mais fácil de entender. Legal, ó, uma dica aí de negócio, hein? Dá para fazer negócio com isso.
Agora, para finalizar, o que vocês falariam para o empresário que está tomando conta de impressora? Ele mesmo comprou, ele mesmo compra Tony, ele mesmo cuida, tem surpresa no final do mês. O que vocês falariam para essa pessoa? Eu vou resumir assim: assiste esse podcast. Ele vai entender que não vale a pena você ter o equipamento. Investe o teu tempo, investe a tua grana, investe a tua inteligência no teu negócio. Nós estamos aqui o tempo todo investindo no nosso core business, que é facilitar a vida do empresário. Não se preocupar com impressão, não se preocupar como esse documento vai chegar na nuvem, não se preocupar como que essa transformação digital vai afetar ele, vai afetar pelo lado positivo. Nós estamos pensando nisso. O empresário pensa no core business dele, na contratação de um colaborador novo, na compra de um novo caminhão, na compra de um novo equipamento, na expansão de uma nova unidade. Ele construiu o prédio dele, a unidade dele está pronta, ele vai ligar para a ReWork. A parte de impressão digital nós vamos resolver para ele. É isso aí. Eu falo que ele está jogando o dinheiro dele no ralo. Porque o colaborador dele de TI, que podia estar ajudando ele nessa transformação digital, e tem muita coisa bacana, automatizando a empresa, automatizando o processo, dando controle, ele está perdendo aquele tempo precioso dele. Quem sabe que hoje a expressão não é verdadeira, tempo é dinheiro. Hoje mais do que nunca, né? Hoje mais do que nunca. Então, aquele TI que nós estamos com escassez, de pelo menos hoje, nós estamos falando em 2022, abril de 2022, nosso know-how aqui, nosso déficit de TI, deve ser em torno de 200, 300 mil colaboradores de TI que estão escassos no mercado. E a tendência é que até 2025 isso chegue quase 1 milhão de pessoas que não serão formados, que o mercado precisa que não tem. E a gente forma algo muito próximo a 50 mil profissionais de TI por ano. No mercado que já tem ali um déficit de 300 mil, vai faltar gente. Então, tempo é dinheiro. Então, quando ele compra, quando ele está com o profissional dele de TI focado em impressora, ele está deixando que a empresa dele evolua tecnologicamente. Então, isso, no outsourcing de impressão, quando ele terceiriza isso, todo esse know-how, nossa expertise, de mais de 20 anos, eu vou levar o que tem de melhor para ele e ele vai focar no que o Júlio falou, no core business dele. Ele é bom no que ele faz e nós somos melhores no que nós fazemos. E juntos, com certeza, nós vamos fazer mais, melhor e vamos chegar mais longe. Pegar um cara de TI, realmente o que o Marcos falou, é muito atual isso e é futuro. Você pegar um profissional de TI e colocar ele para fazer uma ligação, para arrumar uma unidade difusora do equipamento que deu defeito, você pegar o teu motorista, colocar a máquina no carro e mandar levar na empresa para arrumar porque a máquina parou, cara, é jogar dinheiro no lixo. Isso é o que o Marcos falou, é jogar dinheiro no ralo. Legal, então acho que vocês perceberam aí que o recado tá dado e muita dica. Se você tá vendo o podcast, volta, anota, porque eu já tive vários insights aqui. E se vocês têm mais dúvidas, deixa nos comentários, manda inbox, escreve aí no canal da ReWork e a gente vai até a próxima. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.